Boa noite, gente. Estamos na live número 190. Mudei o horário para ver se eu consegui impactar mais pessoas, porque de manhã cedo, talvez pelo agito do trabalho ou pelas suas responsabilidades, muitas pessoas não conseguem participar. Então, eu vou testar alguns horários. O primeiro horário que eu vou testar seria esse das 21h57. E hoje eu tenho uma mensagem forte para você, para impactar a sua vida. Nós vamos travar uma guerra contra o nosso eu limitado. Porque eu estava analisando a minha própria vida e percebi que ainda há resquícios de um eu limitado. Há pedaços, há fragmentos desse eu limitado que impede nós de fazer grandes avanços, de pular no vazio, de acreditar mais, botar mais potência, mais foco nas coisas para que realmente realize-se o nosso propósito de vida. Então a mensagem de hoje é justamente essa, para nós travar uma guerra, não contra ninguém, não contra uma pessoa, mas contra o nosso eu limitado. Aquele eu pessimista, aquele eu que não acredita, aquele eu que está cheio de preguiça, aquele eu que anda procrastinando, aquele eu que não acredita que é possível. É contra esse eu que nós vamos travar uma guerra hoje. E para começar, eu vou usar então um versículo de um livro milenar, um livro cheio de princípios, que é a Bíblia. E não quero que você trate isso como religioso, até porque eu não sou religioso, mas eu acredito. Porque, pensa bem, todas as pessoas que passaram ou chegaram a viver uma experiência quase morte, eles começaram a perceber a vida com outros olhos. Eles começaram a não ver somente com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. E olha só, antes de eu ler o versículo bíblico, eu vou te trazer uma analogia. Eu não sei se vocês já assistiram futebol americano, mas o futebol americano é um jogo de pressão. O campo tem 100 jardas aproximadamente. Vamos imaginar que o campo seja a nossa vida. Nossa vida tem em média 100 anos. Na verdade é um pouquinho mais curta a nossa média de vida aqui no Brasil. Mas vamos imaginar que nós temos 100 anos. Esse é o campo de futebol americano. 100 jardas, nossa vida tem 100 anos. O objetivo do jogo de futebol americano, o center ele passa a bola para o quarterback, o quarterback analisa, passa para o running back e o objetivo do jogo é muito simples. É levar a bola até a end zone e marcar o touchdown. Fazer pontos ali. A bola hoje, a bola que eu vou estar passando para você é a bola do conhecimento. É sobre a verdade, sobre a nossa capacidade, sobre o que merecemos, é sobre nossa identidade. Essa bola eu vou estar passando para vocês hoje. E perceba que no jogo de futebol americano eles agarram a bola, quando o cara vai atravessar o campo, ele corre muito, mas ele agarra aquela bola com toda a sua força. Ele gasta muita energia, ele bota toda a sua energia para correr. Mas, infelizmente, temos o time adversário. O time adversário cria uma barreira enorme e sai em busca desse cara que está com a bola, desse cara que está com a verdade, que está segurando o conhecimento. Muitas vezes, o running back é derrubado no meio do campo, não chega a fazer algumas jardas e é derrubado. E assim é com a nossa vida. Quando nós descobrimos a verdade sobre o nosso respeito, quando nós descobrimos a verdade de quem somos, quando nós descobrimos a nossa capacidade, quando descobrimos que merecemos mais dessa vida. Essa é a verdade. É como se você recebesse a bola do futebol americano. Então você dispara para marcar pontos na vida e o que acontece? O time adversário se levanta. E eu te pergunto, quem que é o time adversário? O time adversário são nossas crenças limitantes. É o nosso corpo pesado e cansado. Porque deixa eu te falar uma coisa. Nós somos seres espirituais experimentando coisas carnais. Repetindo, nós somos seres espirituais experimentando este mundo aqui, este mundo físico. O espírito é eterno, a nossa energia é eterna. É por isso que dentro de você grita algo muito forte. Dentro de você grita aqueles valores que você nem sabe de onde vem, dizendo que você merece mais, que você pode mais, que você pode conquistar mais, que você pode realizar muito mais. Esses são os valores internos, é a sua parte, a sua centelha divina, gritando dentro de você. Ou seja, nós somos seres espirituais experimentando coisas físicas. É por isso que nós não se acostumamos nem com o tempo. Quando está frio a gente fica meio sem saber o que fazer. Quando está muito quente a gente fica sem saber o que fazer. É porque
de onde nós viemos, e eu acredito dessa forma, de onde nós viemos, tudo era perfeito. E nós viemos com uma missão aqui nessa terra. Nós viemos para marcar pontos nessa terra. Nós viemos para marcar e dar resultados, para agregar na vida dos outros. Mas como eu falei, no campo do futebol americano o adversário surge e vem com tudo. Suas crenças limitantes, dizendo que você não é capaz. O seu corpo pesado e cansado. E agora eu entro então no versículo milenar. No livro milenar. Para nós extrair dessa analogia algo muito importante para nós. Olha só. Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, o seguinte: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Olha só, viveis pelo Espírito. Não só olhar com os seus olhos naturais, mas ver muito além, ver com a mente. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que quereis. Olha só que legal isso. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ou seja, a nossa maior luta diária é o nosso espírito, que já viu coisas eternas, que acredita, que sabe da sua capacidade, sabe do seu merecimento, sabe dos seus valores, contra a nossa carne. É a maior luta. Esses são os nossos adversários no campo de futebol americano. Todo dia eles tentam nos derrubar. Quando a gente pega a bola, quando a gente pega a verdade, verdades como essa, que quando a gente anda pelo Espírito, nada pode nos segurar. Quando a gente anda pelo Espírito, a gente não anda abaixo de regras, porque a gente começa a fazer o impossível. Quando a gente descobre essas verdades, que é como se alguém te passasse essa bola, o conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará. Quando você pega essa bola e cria energia para começar a andar, vem o time adversário. Você não é capaz, não vai dar certo. Aí o ambiente que você frequenta geralmente é um ambiente que são pessoas que nem sabem o que estão fazendo nessa terra, ou seja, estão vivendo muito algo físico nessa terra. E o que acontece? Eles te desanimam, te colocam para baixo. Não vai dar certo porque, na verdade, eles conseguem olhar só com os olhos naturais. Mas olha, de novo, vou repetir a primeira parte do versículo que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfarei as vontades da carne. O nosso Espírito, ele quer que a gente viva livre, com total liberdade, sem pecado, sem as amarras do diabo. Ele quer que a gente vive totalmente livre. Esse é o nosso Espírito. Mas a nossa carne, às vezes, ela sobressai o nosso Espírito. E o que acontece? Erramos. E mais, a tendência da nossa parte física, da nossa parte cognitiva, o nosso viés cognitivo sempre é voltado para o negativo. Então você fica remoendo seus erros. Parece que aquilo é o fim para você. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós já não estamos debaixo dessa condenação. Porque alguém veio fazer a diferença, que é Cristo. Você pode estudar depois a vida de Cristo para que você entenda. Mas o que eu quero dizer para você é que você às vezes pega a energia certa. Você descobre a verdade certa. Mas quando você sai correndo no campo para marcar pontos, marcar o touchdown, o que acontece? Os adversários. Às vezes é você mesmo contra você mesmo. Às vezes é o ambiente que você frequenta. Às vezes é as pessoas desanimadas que querem te desanimar. Pessoas que nunca alcançaram nada, que estão dizendo para você que você não vai alcançar. Esse é o time adversário, que você tem que enfrentar todos os dias. Talvez você vai cair com o conhecimento. Mas assim como no jogo de futebol americano, mesmo eles não ganhando Super Bowl, não ganhando um campeonato, eles continuam treinando dia após dia. Porque eles não olham suas derrotas. Eles tentam aprender com suas derrotas. Eles já estão pensando no próximo campeonato, na próxima partida. E por que eles precisam de um treinador? Você já pensou para parar por que os times de futebol, tanto futebol americano, futebol precisam de um treinador? Porque mesmo eles sabendo jogar, todos os jogadores sabem jogar o jogo, mas eles precisam de alguém para sempre alertá-los e para que eles se mantenham focados naquele jogo. Senão a distração tomaria conta. E sabe, eu senti isso no meu coração de trazer essa palavra hoje justamente porque eu já estudei coach, já estudei inteligência emocional, PNL, e hoje eu estou aqui como seu treinador, te dizendo, cara, continua. Os adversários vão te derrubar várias vezes, mas o jogo não acaba aí. Só acaba quando você desiste.
Mas se você agarrar a bola do conhecimento, a bola que eu estou lançando para vocês aí, do conhecimento, da verdade, que somos capazes, que se nós andarmos em espírito e em verdade, a gente sobressai a nossa parte física e a gente começa a fazer coisas exponenciais, coisas que para nós antes era impossível, é justamente para que você se mantenha focado no jogo da vida e não desista. Muitas pessoas estão desistindo porque os adversários derrubaram eles no campo. Muitas pessoas estão desistindo porque o ambiente está dizendo para eles que eles não conseguem. Muitos desistiram porque se sentiram fracassados, mas só faltava treino, só faltava uma inspiração, só faltava um treinador dizendo: ei, levanta, continua no jogo. É isso que acontece quando a gente não tem uma mentoria e quando a gente não pede ajuda. No primeiro tombo, na primeira queda, a gente está desistindo. E olha só, continuando. Como a gente tem esse lance do espírito contra a carne contra o espírito, vai ter oscilações de emoções. A gente nunca vai conseguir ficar num pico de alegria só, porque sempre vai ter os adversários sempre vão estar na nossa frente. Mas, se nós fortalecer o espírito, nós ganhamos a guerra. Mas a gente geralmente subestima coisas simples. Como assim, Rodrigo? A gente subestima o jejum, por exemplo, o jejum intermitente. E sabe por que a gente subestima o simples? Porque não traz retorno financeiro, não traz riquezas. E a gente subestima o jejum intermitente. Mas o jejum intermitente baixa a insulina, baixa a glicemia, queima a gordura do corpo. Você acaba tendo mais saúde fazendo jejum intermitente. E eu não sei se você sabia, mas é balela que dizem pra você, que você tem que comer a cada 3 horas. Isso é balela. Se você fizer mais jejum intermitente, jejuns mais prolongados, mais melhora a sua saúde e o funcionamento do seu cérebro. Contudo, tomando água. Isso é um grande estudioso que diz, Lair Ribeiro. Um cara que sabe o que está falando. Então a gente geralmente subestima coisas simples nas nossas vidas, mas que podem nos trazer qualidade de vida. Olha só, fazer jejum não é bom. Fazer jejum causa um pouquinho de desconforto e dor. Mas quando a gente faz jejum, o que acontece? Nós fortalecemos o nosso espírito e não a nossa carne. Quando a gente fortalece o nosso espírito, a gente está treinando para cada jogo da vida. A gente está treinando para cada partida da vida. Quando a gente faz jejum, a gente consegue ter misericórdia das pessoas. Quando a gente faz jejum, a gente tem mais domínio próprio. E olha só, o que a neurociência chama de inteligência emocional, a Bíblia já falava como frutos do Espírito, que é amor, paciência, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E sabe por que a gente tem que travar essa guerra contra a nossa parte física? E talvez o jejum seja um grande passo para nós fazer isso, para que a gente pare de olhar com os olhos naturais e comece a buscar mais do sobrenatural. A gente despreza o que é invisível. Você quer ver como a gente despreza o que é invisível? O que nós temos de mais riqueza? Qual que é a nossa maior riqueza? Qual que é o nosso maior ativo? Primeiro, é o tempo e você não consegue vê-lo. Segundo, é o ar que você respira. É abundante e simples. E a gente geralmente tem a tendência de não dar valor para o que é abundante e simples. O ar nós temos em abundância, mas só vamos perceber o valor do dia que precisarmos de oxigênio. Então a gente tem que perceber o simples e começar a dar valor a isso. Então o jejum é um grande caminho para que nós faça o nosso espírito sobressair a nossa carne. Para que a gente consiga agarrar a bola do conhecimento, como a analogia do futebol americano que eu estava falando, e consiga marcar pontos na vida. Mas todo dia nós temos a oportunidade de marcar pontos na vida, ou ser derrotados pelos nossos adversários, crenças limitantes, pessoas desanimadas que não conseguem e não vencem a si mesmo, ou não querem se abrir para um novo conhecimento, deles tentam sugar a sua energia, também dizendo para você que é impossível. Isso são seus adversários diários. É o ambiente, suas crenças limitantes. E a sua carne, que é pesada, seu corpo físico é cansado, é procrastinador. Seu viés cognitivo é voltado para a negatividade. Por isso, quando você erra, você fica focado na desgraça. Você fica focado só na desgraça. Porque esse é o seu viés, né, cognitivo negativo. Ele é focado na desgraça. O Leandro colocou aqui: tudo está dentro de cada um de nós.
porque nosso espírito é conectado em Deus. Não desista. Acredite em você. Boa essa mensagem, hein, Leandro? Exatamente. Até porque Jesus, o grande mestre, falou o seguinte: uns vão dizer que o reino dos céus está ali, está acolá, mas não, o reino dos céus está dentro de nós. Ou seja, para que nós encontremos o reino dos céus dentro de nós, nós vamos ter que viver mais em espírito. E eu decidi travar essa guerra comigo mesmo, e amanhã eu vou começar fazendo um jejum, justamente porque eu quero viver coisas sobrenaturais. Eu cansei de deixar o meu corpo às vezes dominar situações e eu errar e ficar focado nos meus fracassos. Eu quero ir muito mais além. É por isso que eu estou trazendo essa mensagem para vocês também, para desafiar vocês a ir muito mais além do que a gente pode ver. Quando a gente chega no nosso limite, quando a gente acha que chega no nosso limite, ainda a gente tem mais 40% de energia, segundo a ciência. Eu quero viver coisas extraordinárias. Quero compartilhar com vocês coisas mais extraordinárias ainda na minha vida. Eu não quero que minha vida passe em vão. Eu quero fazer a diferença nessa geração. E eu já comecei, na verdade. Eu não estou pensando em grandeza ou seguidores. Eu já comecei. Eu comecei a disparar em mim isso. Mas para isso eu tenho que vencer todo dia o meu corpo físico. Voltando aqui ao capítulo. Olha só. Se o espírito luta contra a carne contra o espírito, vai dar oscilação de emoções. Contudo, se sois guiados pelo espírito, já não estáis subjugados pela lei. Para nós estar guiados pelo espírito, nós vamos ter que fazer mais jejum. Nós temos que botar o nosso corpo para moer, fazer academia, fazer ele parar de querer nos dar prazer a todo momento, para que a gente consiga sobressair as lutas diárias que temos. Nós vamos ter que vencer as maiores barreiras que tem, que é os prazeres momentâneos. Os prazeres momentâneos, ficar na frente de uma TV, agora vocês mesmos, vocês poderiam estar na frente de uma TV assistindo televisão, um filme, é muito bom, é satisfatório, o seu cérebro adora isso, mas isso não agrega nada na nossa vida, a não ser que o filme seja bem escolhido, então fará diferença. Mas vencer esses prazeres a curto prazo pode nos trazer resultados extraordinários. Perceba que pessoas que chegaram em experiências de quase morte, eles têm uma percepção diferente da vida. Eles começam a valorizar o sobrenatural. Eles começam a valorizar coisas que não se podem ver. Você não pode ver o ar. Você não pode ver as suas crenças. Você não pode ver como as pessoas se sentem por dentro. Você não consegue ver isso. Mas uma pessoa que passou por uma experiência de quase morte, ele começa a perceber coisas que antes não percebia. Porque a sua visão é limitada. A sua visão natural é muito limitada. Mas quando você começa a ver com a mente, com o coração, você começa a enxergar muito mais além. Até mesmo seus sonhos. Você é capaz de sonhar muito mais alto quando você está em espírito e em verdade. E, gente, eu quero desafiar vocês a travar uma guerra contra o seu eu limitado. A Ivanete colocou aqui, é o meu caso. Olha, gente, depois que eu comecei a fazer essas lives diárias, que eu tenho que, na verdade, vencer o meu corpo, vencer a minha parte fisiológica, eu estou conseguindo enxergar um pouquinho mais além do que eu podia enxergar antes. Eu não consigo ver a estrada toda, mas é como um carro dirigindo à noite. Com os faróis ligados, eu enxergo 30 metros, 20 metros no máximo, mas eu continuo a minha viagem. Eu continuo buscando energia, eu continuo buscando a verdade para que eu chegue no meu destino final, cumprindo a minha missão. Mas para isso a gente tem que viver em espírito mesmo. A gente vai ter que enxergar um pouquinho mais além. Olha só, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Não é das coisas que a gente vê, mas das coisas que a gente espera. Por isso é importante desenhar o que queremos, projetar o que queremos, colocar no papel. Olha só, a Ivanete colocou aqui, ó, fiquei com 30 de pressão alta. Hoje, minha vida, olha só. E tudo por pensamentos. Quando a gente está muito conectado com a nossa parte física, com o que nós enxergamos, é muito limitado isso. Isso é assustador. Se você olhar o mundo hoje do jeito que está, com seus olhos naturais, é assustador. Então sua carne sobressai o seu espírito. E você sofre, porque a nossa carne é pecaminosa. E o salário do pecado é a morte. É como se a gente fosse morrendo a cada dia, não vendo esperança, não tendo sentido da vida. Mas quando a gente anda em espírito, a gente começa a ver além das situações, além dos problemas que estamos enfrentando. Isso nos dá esperança, traz sentido de volta para a nossa vida.
E a gente consegue agarrar a bola do futebol americano, que são as verdades a nosso respeito, e a gente começa a ter mais energia para arrancar grama do lugar que a gente está, para a gente conseguir marcar pontos na vida. O Oséias colocou aqui: vejo que para continuar e não desistir precisamos estar sempre motivados. Motivação é a energia que nós precisamos para nunca desistir. Exatamente, Oséias. E a nossa motivação vem da onde? Vem de algo interno. Tem uma voz que grita interno que perceba você quando você está fazendo uma coisa que não tem sentido. Tem uma voz que grita dizendo: cara, você pode mais. Cara, você pode ir muito mais além. Aí quando as coisas não fazem sentido, o seu espírito grita dentro de você, e aí a sua carne fica toda confusa, a sua parte física fica toda confusa, e aí você não sabe o que está acontecendo, mas é a nossa parte divina, a nossa centelha divina dizendo que nós podemos mais, que merecemos mais, que somos mais capazes e que somos seres ilimitados. Como eu falei anteriormente, nós somos seres espirituais vivendo em um mundo físico e não ao contrário. Então, o nosso corpo físico sempre vai tentar guerrear contra o nosso espírito, aquele espírito que diz assim: caramba, eu posso mais, eu acredito, eu sei que é possível. Mas por que a gente fica travado na vida? Porque a nossa parte física geralmente sobressai, porque daí entra os ambientes que a gente frequenta, pessoas desanimadas que estão se afogando, tentando nos afogar também, e a gente precisa agora entrar em espírito e verdade. Porque quando fala a verdade, que você é capaz, que você deve acreditar em você, e isso é uma verdade muito clara, isso choca seu coração. Você sabe porque queima dentro de você. Então nós temos que alimentar mais o nosso espírito. Mas a gente geralmente não dá valor para coisas simples, que não traz retorno financeiro, assim como o jejum. O jejum intermitente ajuda nós em várias áreas da vida. Tanto na parte fisiológica, que ele queima gordura também, e quanto nós alimentar mais o nosso espírito. Quando a gente faz jejum, a gente consegue se concentrar mais. Quando a gente faz uma leitura, fica diferente. Quando a gente olha para outras pessoas, a gente acaba tendo mais misericórdia. É muito engraçado. Então, o jejum, hoje, para nós começar a travar essa guerra e ter mais energia, mais disposição para fazer as coisas, vamos começar com o jejum. Eu estou muito afim. Faz tempo que eu não faço jejum, na verdade. Faz muito tempo. E me deu essa inspiração de fazer jejum amanhã e mais alguns dias aí. Porque eu quero ver o sobrenatural. Eu quero enxergar além do que meus olhos podem ver. E eu acredito que todos nós podemos alcançar isso, se a gente se esforçar. Se esforçar em vencer o que os nossos olhos naturais veem e olhar com a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E se você analisar pessoas que enfrentaram experiências de quase morte, eles dão muito mais valor para a vida, eles dão muito mais valor para as pessoas. Eles não se comparam com ninguém, eles só querem se conectar com as pessoas e distribuir amor. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi um grande exemplo. Quando ele teve uma experiência de quase morte, quando ele se encontrou com Jesus, um cara que matava cristão, um cara que matava gente, um cara que não gostava do evangelho, começou a fazer coisas extraordinárias pelo evangelho, porque ele teve uma experiência de quase morte. E geralmente quem tem esse tipo de experiência, eu nunca tive, e nem precisa você esperar ter uma experiência de quase morte para ser uma pessoa extraordinária. Não espere o caos se instalar na sua vida para que você descubra quem você é, a sua verdadeira essência. Já comece a fazer o bem agora. Já comece a fazer agora. Mesmo que você erre e fracasse em várias áreas da vida, não importa. Vá fazendo. E você vai alimentando seu espírito. Quando você faz o bem, planta o bem, você vai alimentando seu espírito. Isso vai te dando energia, uma força motora que o seu corpo não consegue mais te limitar. E você começa a executar e resultados começam a aparecer na sua vida. Olha só, o Leandro colocou aqui então: a vida do outro lado é maravilhosa, em harmonia. Mas a necessidade de fazer desta vida incrível é nosso desafio e trazer essa harmonia para nós e principalmente ao próximo. Eu acho que a maior energia que existe no mundo é o amor. Perceba quando você tem compaixão, e o jejum ele te traz muito isso, porque você começa a matar o seu corpo físico de uma forma genérica, né? A gente começa a matar o nosso corpo físico, a gente começa a olhar com mais compaixão para as pessoas, com mais compaixão de nós mesmos, e a gente começa a perceber que a gente não precisa tanta coisa para ser feliz. Porque na verdade, essa ansiedade das pessoas comprar coisa e fazer coisas que não precisam, por exemplo, comprar coisas demasiadamente para satisfazer, para satisfação própria, na verdade a pessoa não precisa, mas o marketing, a propaganda instalou isso em você, necessidades que você nem precisa. Aí quando vê, você está infeliz por uma coisa que você acha que tem que ter, mas na verdade não precisa.
Tudo que você precisa está aí dentro de você. Tudo está na mente, a paz está na mente. Desfrutar da vida é algo mental. Você pode estar agora comendo só arroz e feijão, mas perceba os seus filhos, se você tem filhos, criança pequena, pode estar comendo só arroz e feijão, eles não sabem dos seus desafios, eles não sabem que você talvez não gere tanto resultado, mas eles estão lá comendo e dando risada. Que alegria, eles não estão nem aí, eles estão desfrutando. Ou seja, a paz, a felicidade mora dentro de nós. Então a gente vai ter que alimentar o nosso espírito para nós conseguir lapidar e achar essa criança de volta e trazer ela pela mão. Sonhar como uma criança e executar como adulto. É isso que devemos fazer. Então, gente, essa era a mensagem de hoje, para que a gente comece a travar uma guerra contra aquele eu limitado, aquele eu que diz que não dá certo, aquele pensamento negativo, aquele pessimismo que a gente tem. E tem uma forma. É alimentando o nosso espírito. Como? Com jejum e orações. Jesus falou algo muito importante. E não se trata de religião aqui, tá? Eu vou falar, mas eu não ia falar, mas vou ter que falar. Jesus falou assim que tem demônios que só saem com jejum e emoções. Eu vou mudar então essa palavra para... Se você quer vencer aquela força negativa, aquele pessimismo que faz você ficar travado, só se vence com jejum e oração. Por quê? Quando você ora, independente da sua crença, não quero saber, mas existe algo maior, existe uma força maior. E quando você se conecta com ela, você alimenta o seu espírito, que veio dessa força maior. Então você sobressai todos os seus problemas, você fica maior do que os seus problemas. Você se sente leve e forte para enfrentar os seus adversários no campo e para você começar a marcar pontos na vida. Essa é a mensagem de hoje. Vamos alimentar o nosso espírito. Eu quero isso, sabe? Eu cansei de alimentar a minha parte física. A minha parte física ela é pecaminadora, ela é cheia de pecados e a minha parte física, o meu corpo, quando está muito alimentado, o que acontece? A gente ofende pessoas talvez, a gente faz coisas erradas, mas quando a gente alimenta o nosso espírito, a gente se concentra em algo maior. A gente começa a ser mais gratos. Olha só que o seu corpo físico, quando ele está muito alimentado, ele não consegue nem agradecer as coisas simples. Eu garanto que você nunca agradeceu o ar que você respira, porque o ar é abundante, é invisível e simples. Mas quando a gente está com o nosso corpo muito bem alimentado, a gente não consegue nem ver os detalhes da vida. Mas quando os problemas chegam, a gente começa a perceber o quanto a vida tem coisas importantes que a gente deveria valorizar. Mas a gente só valoriza o que a gente paga. O que a gente recebeu de graça a gente não valoriza. A vida, o ar que respiramos, as pessoas que nos cercam, tudo isso recebemos de graça e não valorizamos. Por isso é muito importante nós alimentar o nosso espírito a partir de hoje. Para que a gente possa desfrutar disso. Para que a gente possa se conectar com as pessoas e valorizar o que realmente tem valor. Pessoas. Pessoas têm valor. Quando servimos as pessoas, estamos servindo ao nosso Criador. Quando servimos as pessoas, estamos servindo a nós mesmos. Porque quem dá, ganha muito mais do que quem recebe. É muito mais beneficiado aquele que dá do que aquele que recebe. Perceba quando você faz uma doação, quando você ajuda alguém, o seu coração se enche de alegria. Porque esse é o sentido da nossa vida. Esse é o sentido da nossa vida. Ajudar o nosso próximo. Primeiro, se ajudar e depois ajudar o próximo. Igualmente no futebol americano. Todos têm que estar treinados para jogar. Todos têm que estar treinados para jogar, porque um vai precisar do outro, para vencer os adversários. Então, primeira coisa, cuide de você para que depois você cuide de outra pessoa. Mas quando você começar a cuidar de outras pessoas, e até mesmo, você vai ver que a gente sempre vai enfrentar problemas, mas quando a gente começa a ajudar o próximo, mesmo enfrentando dor, a nossa dor fica tão pequena que a gente consegue desfrutar em qualquer momento da vida. Seja nos problemas, seja na abundância. Seja nos problemas, seja na abundância. Porque a nossa vida é uma montanha russa. Uma hora você está bem, uma hora você está embaixo. Uma hora você está bem, uma hora você está deprimido. É normal, nossas oscilações, elas oscilam. Mas quando a gente aprender a desfrutar nos dois lados da energia, a gente começa a sobressair e a fazer coisas extraordinárias. Pode analisar as pessoas que realmente causaram um impacto muito forte aqui nessa terra, que deixaram um legado. São pessoas que não foram pessoas que não tiveram problemas, foram as pessoas que mais enfrentaram problemas.
Mas eles estavam tão conectados em ajudar as pessoas e servir ao próximo, que as dores deles não foram capazes de pará-los. Eles conseguiram marcar pontos na vida todos os dias em que viveram. E impactaram o mundo e deixaram coisas boas para nós. E eu, você, nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso. Se a gente alimentar o nosso espírito e sobressair o nosso corpo físico. Quando a gente olhar pela fé e não por vista. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova viva das coisas que não se veem. Tudo começa aqui, quando a gente começa a olhar com os olhos da mente. Quando a gente começa a enxergar com os olhos da mente. A gente começa a criar coisas sobrenaturais. Há pouco tempo seria impossível um Boeing de 100 toneladas ou mais, agora eu não lembro agora o peso de um Boeing, voar e levar muitos passageiros. Seria impossível. Mas alguém que acreditou, alguém que tinha fé. A gente só pode ter fé quando a gente alimenta o nosso espírito. Disse. Travou um pouco a live. E o que aconteceu? Essas pessoas que acreditaram, elas conseguiram manifestar isso no físico. E criaram coisas extraordinárias. E nós podemos fazer isso também, se a gente crer. E não mais alimentar a nossa parte física. Embora a gente sempre vai precisar de alimentos, claro, né, gente? Não vamos generalizar a mensagem, mas quando nós sobressair o nosso físico, quando a gente começar a fazer jejum mais prolongados, quando a gente aprender a fazer jejum, a gente vai começar a ver coisas sobrenaturais acontecendo. A Ivanete colocou, por favor, deixa a live gravada. Eu vou postar no IGTV, mas também fica no meu YouTube lá. Só clicar no link da bio. E até, Ivanete, se você quiser, clica lá no link da minha bio aí no Instagram. Vai no YouTube, tem... então, Ivanete, vai no link da minha bio lá. Tem muitos vídeos no YouTube, você pode assistir. Todo conhecimento, não é exagero, mas todo conhecimento ele gera alguma informação que pode te ajudar. É como um GPS nas nossas vidas. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Que Deus possa nos abençoar nessa jornada, nessa linda jornada chamada vida. E que nós possamos todos os dias marcar pontos nessa vida. Que a gente possa vencer os nossos adversários, nossas crenças limitantes, o nosso eu limitado. Que a gente tenha essa gana de travar essa guerra contra aquele eu que diz que não vai dar certo. E que a gente comece a olhar com olhos sobrenaturais. Que a gente comece a enxergar com a nossa mente, não com o nosso campo de visão que é limitado. E que a gente possa alcançar grandes glórias. E que a gente possa, no fim da nossa jornada, dizer que a gente combateu o bom combate. E que a gente possa ter guardado a fé e espalhado fé para todo lado. Tá bom, gente? É isso que eu acredito. Então, as lives a princípio vão ficar nesse horário, às 21h57. E também, pelas manhãs, podem haver surpresas aí. E eu vou também estar complementando aí também pela manhã. Eu estou a fim de dobrar os meus esforços para que mais pessoas sejam impactadas. Gratidão, gente. Deixa eu tirar um print aqui. Gratidão de coração. E que hoje você comece a olhar com esperança a sua vida, porque grandes coisas estão vindo. Grandes coisas estão por vir nas nossas vidas. Os melhores momentos que existem são os momentos de desafios. Quando a gente parece que chega no nosso limite, a gente ativa o nosso espírito. E o nosso espírito mostra que a gente tem muito mais garra, muito mais força do que a gente imagina. Eu vou ficando por aqui. E que Deus nos abençoe. Até amanhã.